Boa noite. Você que está sempre toda semana aí nos acompanhando nesse estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos num formato um pouquinho mais simplificado, mas logo a gente retornará ao nosso formato normal. Estamos aqui agradecidos pela proposta da União Espírita que nos oferece essa oportunidade de fazer esse estudo junto com vocês, o estudo do Livro dos Espíritos, que para nós é muito gratificante e esperamos que para vocês também seja desta forma gratificante assim como é para nós, né? Quero chamar já agora aqui a Sueli, que está com a gente aqui nesses últimos eventos, né, Sueli? Sueli, boa Olá, boa noite noite, a todos. seja Boa bem-vinda. noite, obrigada. A última participação hoje, Boanerges. É a última? Hoje é a Ah, última tá minha. bom. Mas retorna, né? Vamos ver como Vamos ver. será, né? Tá certo. Sueli, você quer fazer a nossa oração de hoje para a gente iniciar nossos estudos? Vamos fazer sim. Então, mais uma vez, vamos buscar com o nosso pensamento, o nosso Pai Maior, agradecendo a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça para conosco, agradecendo a oportunidade desta nossa vida, dessa existência de aprendizados, de crescimento. Agradecer também a presença amorável de Jesus, seus ensinamentos, seus exemplos de amor que nos mostram como farol o caminho para caminharmos com mais serenidade para o reino dos céus. E agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que está conosco toda semana, nos iluminando as ideias, o coração, para que possamos entender, refletir sobre aquilo que é tratado e procurar colocar em prática a cada dia em nossa vida esses ensinamentos trazidos a nós pela espiritualidade maior. Que possamos todos estar com o coração e a mente abertos para esses ensinamentos. Que assim seja. Bom, Sueli, fazendo uma revisão rápida da nossa semana que passou, né, na nossa última semana, em que nós estudamos o duelo, né, por muitos anos, durante toda a Idade Média, um período da Idade Média, mas até recentemente a gente teve essa história do duelo entre nós, uma ação que os espíritos consideram para nós como um ato de barbárie, de orgulho e de egoísmo de nossa parte, né? Felizmente a gente hoje já superou essa parte, essa fase dura de nossa existência, em que a gente deixava que o nosso orgulho suplantasse todas as coisas, a necessidade de viver, e se entregava a essa luta desnecessária, né? Mas, graças a Deus, essa fase já passou e agora nós estamos em busca de construir novos valores para nós mesmos, para que nosso planeta, a vida aqui se torne melhor, né? E a gente consiga fazer essa jornada de forma mais acelerada a partir de agora. Não é isso? Então, agora nós vamos passar a estudar a pena de morte, uma outra questão que, apesar de estar aqui na lei de destruição, ela não faz parte do Código Divino, é uma ação humana, né, Sueli? Então, vamos lá, a questão 760. Você lê para a gente, Sueli? Ela vai pôr aí, porque o meu livro é outro, né? Pode ter alguma coisa diferente. Tudo bem? Vamos esperar que ela coloque aí para a gente. Lê o teu texto mesmo, não tem problema. Vamos lá. Opa, está entrando. Ela colocou. Isso. Está entrando.
Isso, aumenta um pouco, Carol, obrigada. Mais para frente. Mais um pouco. Isso. Questão Aí. 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Pois é, né? Como a gente comentou agora no nosso resumo, que o duelo não faz parte do Código Divino, né, no que diz respeito à lei de destruição, como também não faz parte a pena de morte, é uma ação puramente humana, né? Então, É que tinha mais uma parte. Você quer que leia essa outra parte também? É o comentário de Kardec, né? É comentário de Vamos Kardec. ler o comentário de Kardec. Sim. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes, a que a sua aplicação se acha limitada. Se, entre esses mesmos povos, compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos ainda não muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. É isso mesmo. Mas você vê que a gente vê que já na pergunta que Kardec faz, né, nessa questão, quando ele fala desaparecerá algum dia, né, já indicando que é uma coisa transitória, uma coisa que está entre nós, muito mais em função das nossas fraquezas do que por uma outra coisa qualquer, porque se fizesse parte do código divino, não desapareceria de nós, e sim continuaria existindo entre nós. Não é isso? Mas nesse sentido de que ele incontestavelmente desaparecerá quando a gente progredir mais, né? Porque o que significa exatamente esse progredir mais, né? Nós ainda vivemos uma fase em que nós nos consideramos muito a nossa vida material, mesmo estando ligado a alguma doutrina religiosa, ainda nos prendemos muito à vida material. Nos vemos somente como seres humanos e muitas vezes nós esquecemos, ou quase sempre, sei lá, que nós somos, acima de tudo, espíritos, né? Que esse ser humano que se faz hoje em nós é, na realidade, animado por um espírito que é a essência final de tudo, que é a obra divina, né? A criação divina que é o espírito. Quando a gente tiver essa consciência de que nós somos espíritos, naturalmente a gente abolirá isso, a pena de morte, porque veremos inócua, porque eu estarei aplicando uma lei humana sobre o ser humano que tenha cometido uma violência, e aí o que é que acontece? Ele vai para o mundo espiritual? Ok. E se ele estava praticando mal agora aqui, vai continuar praticando mal lá. E perto de nós, né, porque se praticava o mal, não tenha a visão em si de que estará no mundo espiritual e que aí ele precisará estar direcionando sua mente em uma outra direção, voltada para Deus. Estando no meio de nós, ele fatalmente, mais facilmente poderá praticar o mal que ele praticava entre os homens, sem o corpo. Então, ele irá agir sobre aqueles que têm propensão ao mal,
estimulando mais a prática do mal naqueles que já praticam o mal, também como pode, eventualmente, obsidiar os seus condenadores e os executores de suas mortes, né? Se eles os encontrar. Então, torna-se uma coisa inócua, porque você só estimula mais a violência quando você pega e realiza esse tipo de coisa. Você tira a vida do humano, o espírito retorna para o mundo espiritual e estimula mais violência entre nós humanos, né? Então, essa necessidade que o Espírito fala que desaparecerá sim do nosso meio, num dado momento, é fundamental que a gente trabalhe isso, tendo essa visão de que nós somos espíritos imortais e que os nossos valores, o nosso conteúdo, aquilo que a gente tem, a gente leva para o mundo espiritual, e que nós poderemos, numa circunstância dessa, continuar entre os homens, estimulando essas mesmas práticas, tá certo? Mas uma coisa interessante que os espíritos colocam na questão é que um dia todo o planeta abolirá a pena de morte. Ainda hoje, em nossos tempos, há um número razoável de nações aonde a pena de morte existe e alguns são praticadas com muita frequência. Em outros, nem tanto, está lá essa pena de morte, né? Mas os homens, quando vão praticá-la, há uma série de contestação, há uma série de manifestação popular contrária a isso, demonstrando que já há um sentimento humano contrário a isso, que se faz necessário que os legisladores dessas nações façam a adequação dessas leis à nova situação em que os povos têm demonstrado, né, esse sentimento mais adequado com a lei divina, de evitar que se pratique esse ato entre nós, tá certo? Então, a gente pode acelerar esse processo, a gente mesmo trabalhando para que esse processo de eliminação dessas leis em algumas nações do planeta deixe de existir, né? E assim a gente, aos poucos, ou mais acelerado, dependendo de nós, eliminar entre nós a violência, tá certo? E assim a gente não precisará mais ser julgado por outros homens, né? Porque nós teremos em nós a consciência da lei divina, lei que já existe na nossa consciência, mas que nós não é claro ainda para nós, no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso viver, essa lei divina que está na nossa consciência, que os espíritos nos ensinaram que lá no princípio, lá atrás, né? Quando nós saímos do reino animal e entramos no reino hominal, Deus nos concedeu essa dádiva. A dádiva de ter em nossa consciência as suas leis. Para que a gente, usando o nosso livre-arbítrio, junto com a consciência, a nossa inteligência, a gente deixe de cometer essas coisas que ainda machucam muito de nós. Sueli, sua contribuição, por favor. Você falou das nações que ainda têm a pena de morte, né? E eu fiquei curiosa para saber quantas eram ainda. Eu fiquei pensando, não faço nem ideia, né? Assim, a gente tem uma noção, Eu fiz sabe que tem, fiz um mas levantamento, mas não memorizei todas. Você foi? Assim, fiz, anotei para, tá. né, não correr o risco de perder, né? São 195 países no mundo, segundo a ONU. Desses 195, 108 já foi abolida para todos os crimes a pena de morte. Em 7 países, ela foi abolida para todos os crimes, exceto crimes cometidos durante a guerra. E coisa curiosa, o Brasil está neste caso. É a única ressalva que tem. Então, existe ainda a pena de morte no Brasil, olha que coisa. Mas, né, para alguém que comete algum crime durante uma guerra.
né? Daí ele pode ser condenado, e aí é por fuzilamento. 26 nações, países, né? Elas foram abolidas na prática. Quer dizer, ainda tem, mas nenhuma execução aconteceu nos últimos 10 anos. E 54 ainda retém pena de morte. Então, é um número até pequeno, mas muito grande ainda, né? Para uma sanção, vamos falar assim, muito grande diante de, como você falou, de que se a gente pensa que mata o corpo, mas não mata o espírito, né? Nos traz muitas coisas. E outra, só mais uma curiosidade, são 50 estados americanos e desses 27 ainda possuem a pena de morte. Quer dizer, lá está precisando um trabalho um pouco maior, né? Porque são muito mais que ainda possuem do que os que não têm, né? Então, é interessante isso, porque a gente acha assim, a gente sabe que, por exemplo, a China é um país que ainda aplica a pena de morte, a Tailândia, o Irã, o Iraque, né? E lá nos países muçulmanos, ainda, se há o adultério, a traição, é ainda por apedrejamento, né? O que a gente viu que existia na época de Jesus, né? Há muito tempo ele condenou, mas ainda continua, né? Infelizmente. Mas como você falou, né? Já é um número bem grande que já, graças a Deus, já está eliminado e a gente está caminhando, né? Nesse progresso para que isso realmente deixe de existir, porque, como você falou, essa é uma justiça dos homens, né? Não, ainda que uma se injustiça, pensa, né? entre aspas, né? Justiça entre aspas, porque ainda se pensa, né? Eu acho assim, para mim, né? Eu vejo que eles ainda estão usando a lei do talião, né? Você fez isso aí, paga com a sua vida. Matou alguém, né? Mata com a sua vida. Não tem sentido isso, né? A pena de Deus não é dessa forma, né? A justiça de Deus, vamos falar assim, né? A justiça de Deus é da educação, né? Da oportunidade, do aprendizado, da retomada do caminho, né? Como você mesmo falou, né? Então, quem somos nós, né? E quantos que a gente sabe que depois que foram condenados e executados, não se descobriu que eram inocentes. Pois é. Né? Porque a justiça humana falha também, né? Com certeza, né? Verdade. Falhamos mesmo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Mas como nós esperamos que no Brasil a gente não entre em guerra com ninguém, com certeza, não é? não veremos Não, essa não é lei. na índole do nosso povo isso, esperamos não entrar nessa situação. Não, vamos orar a Deus para que nossos governantes sejam lúcidos o suficiente para não entrar nesse caminho. Com Né? Vamos para a certeza. posse, Carol. 761. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta: há outros meios dele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Pois é. Veja só o que os espíritos respondem a Kardec, né? Há outros meios de ele se preservar do perigo. Não precisa matar, né? E aí eles complementam dizendo que é necessário deixar uma porta para o arrependimento. Sabe, há ensinamento dos espíritos que dizem que à medida que nós formos caminhando, as leis humanas se aproximarão muito das leis divinas. Mas para a gente analisar essa questão do perdão, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem uma lá no
no artigo 7, que é das penas futuras, né? No número 16, número 16 tem o artigo 16 ele é interessante porque ele vai diretamente a essa questão de você, daquele que comete o crime, aquele que se equivoca e que tem qualquer ação no que diz respeito à lei humana e à lei divina, por conseguinte, não é? Então está assim no livro do Céu e Inferno, número 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para que a regeneração, ou seja, é necessário dar essa oportunidade para que o ser se arrependa, não é isso? Mas não esse arrependimento em que se diz assim, eu me arrependo e tal, e daqui a pouco você está cometendo as mesmas coisas. Aquele arrependimento verdadeiro, aquela contrição do sentimento íntimo de quem a convicção de que errou e que agora está disposto a assumir as responsabilidades pelos seus atos, né? De não só assumir pela responsabilidade por eles, mas de corrigir também, né? Então, continuando esse artigo da lei divina, que está aqui no livro O Céu e o Inferno, tá certo? Daí fala, não basta por isso só, o arrependimento não é o arrependimento não é o suficiente. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Veja só, a gente pode, a lei humana pode perfeitamente seguir nesta direção, em que oferecer a oportunidade àquele que comete um ato criminoso de se arrepender por esse ato, né, e oferecer as condições para que ele realize essa ação de expiar o processo, estando distante da sociedade, preservando sua vida para que ele possa se reformular intimamente, e também fazer a reparação do mal que eventualmente tenha causado, desde que esse mal tenha sido possível recuperar-se, né? Às vezes ele não porque é uma vida que se foi, que se perdeu, e aí não tem como você devolver uma vida, tá certo? Mas, de qualquer forma, é possível permitir que a pessoa se recupere nesse sentido, de poder reconstruir o seu próprio caminho, tendo consciência que cometeu esse crime e que não pode ser algo como só arrepender-se, porque senão vira um benefício, né? Você vai lá, comete o crime e se arrepende, e aí, beleza. Não, é necessário que você faça pelo processo de expiação e de arrependimento, expiação e de retratação, de reconstituição das coisas que se fez perder em função do ato criminoso que alguém tenha cometido. Então, é interessante isso, porque aqui no próprio Livro dos Espíritos, eu vou adiantar uma questão rapidamente, que a gente vai estudar muito lá na frente, mas que é muito interessante para nós nesse sentido, quando o Livro dos Espíritos trata a respeito do arrependimento, em que eles nos falam que o arrependimento pode acontecer tanto na vida material, quanto na vida espiritual. Tá certo? Nos 2 casos você pode acontecer o arrependimento. Quando acontece na vida espiritual, você tem que reencarnar, né? Realizar todo um trabalho de preparação para reencarnar e aí você fazer teu processo de expiação e de reparação. Mas, se você passa pelo arrependimento na Terra e você faz todo o teu processo de reconstrução de valores, você caminha ainda na própria existência, sem precisar de uma nova existência para se recuperar. Veja, a bondade de Deus, da aplicação de sua justiça,
no que diz respeito a nossas ações quando humanos, tá certo? Para que a gente aproveite todas as oportunidades, não desperdice a vida, que é um bem precioso. Quando você aplica a pena de morte em alguém, tá certo? Você está tirando a oportunidade dele se corrigir. E não tem como você garantir que alguém não vai se corrigir, né? Mesmo que ele seja um psicopata, é preciso dar oportunidades para ele, mesmo que isso seja num estado de reclusão, afastado da sociedade, mas é um espírito que está encarnado e que precisa da experiência da reencarnação, como todos nós, não é isso? Então, é uma coisa que depende de nós fazer essa caminhada, acelerar a compreensão desses valores para que a gente possa se libertar dessa situação. É isso mesmo. Eu, de novo, fui olhar naquele livro As Leis Morais da Atualidade, que é do Cristiano Torque, que ele comenta sobre isso, né? E ele fala justamente dessa questão, como você está falando, de que, na verdade, o que as leis da Terra precisariam fazer é, no caso de crimes leves, né? Ele dá infração, ele dá uma sanção de execução de tarefas, de trabalhos sociais, né? De frequentar a escola, de aluno, de cursos específicos, né? Iniciativas de cunho educativo. E no caso de criminosos, como você falou, psicopata, que são, né, difíceis, daí sim existir as prisões, mas também eles ficarem afastados da sociedade, porque se continuarem juntos podem continuar, né, cometendo crime, mas ainda assim, ali, eles oportunizarem para eles trabalho, estudo, né, para que eles se ajudem a mudar, a repensar os seus atos, se arrepender e procurar um novo caminho, né? Então, isso daí seria, né, o ideal, né, para aqueles que ainda estão nesse caminho, né, que ainda não, até mesmo não se arrependeram, mas quem sabe com um tratamento diferenciado eles percebam, né, e façam esse novo caminho. E aí também outra coisa que ele coloca da pena de talião, que nós não entendemos direito, né, a pena de talião, que é, na verdade, a pena de talião, ela é a aplicação das leis divinas, né, de que você vai, entre aspas, sofrer o que você fez sofrer, né, alguém não morrendo pela espada, né, se você matou alguém pela espada, morrendo pela espada, mas passando por situações que façam com que você perceba que esse sofrimento eu não quero para mim, né? Então, eu não vou causar mais para o outro, né? Então, a gente acha que a pena de talião é essa aplicação, né? De ele morreu, matou alguém, mato também, né? Para ele aprender. E não é por aí, né? É a lei divina aplicada conforme somente Deus tem condições, porque só Ele pode. Só ele sabe realmente como aplicar, né, essa sanção, como ele pode conduzir, né, com as coisas que ele vai oportunizar numa nova reencarnação, naturalmente, porque é muito difícil alguém que tem comete esses crimes muito pesados, né, numa encarnação só, mudar a sua trajetória. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, as oportunidades que ele tem reencarnando, né, é Deus que sabe como que ele vai viver, o que ele vai passar, para que ele reconduza a sua vida num caminho melhor, né, onde ele perceba que ele ferindo o outro, né, ele não está fazendo uma coisa boa e, de uma certa forma, acaba também prejudicando a ele mesmo, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Que eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Da pena de talião, porque também ele cita, né? Que Jesus disse, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Então, a gente acha, Jesus falou que era assim mesmo, mas não é nesse sentido, né?
é a aplicação das leis divinas, que virão inevitavelmente. Né? Nenhum de nós escapa delas. Né? Então, achei muito interessante isso. A Carol, vamos para a próxima, Carol. Ok, 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Veja só, quando os espíritos respondem para nós assim que necessário não é exatamente o termo e que o homem julga necessário uma coisa que ele sempre não descobre coisa melhor, é como dizer assim, você não avaliou direito, você fez o que era conveniente para você. É conveniente para o homem, para o ser humano, aquele momento, então age daquela forma e não avança numa análise mais profunda das questões, porque, veja, a maioria desses países que você citou para a gente aí, que tem a pena de morte, muitos deles são cristãos, outros não, são muçulmanos, ou não uma religião propriamente definida, né? Mas eu não conheço a religião muçulmana para poder falar com propriedade a respeito disso, né? Mas muitos desses países são países cristãos, né? Então, contradiz o próprio senso do cristianismo diante disso e avaliar os legisladores, né, aqueles que fazem as leis, legislar com mais sabedoria nesse sentido, porque imagino que a dificuldade para alguém que tem que criar as leis e ter que ter esse discernimento de como fazer isso, mas nós temos um histórico religioso no planeta que pode nos apoiar a tomar essa decisão, né? Mas essa questão dessa limitação nossa de entender as coisas, naturalmente nós vamos eliminando, criando novas condições de a gente conseguir avançar na interpretação das coisas com mais justeza, né? Estão formando leis mais justas e muitas vezes as leis que as nações criam, ela está mais alinhada com o sentimento dos seus legisladores do que realmente com a necessidade, e termina se criando essas leis em tanto injustas, né? Demonstrando a ignorância desse povo, né? A ignorância e a dureza de coração de um povo em que ainda exista essa pena de morte, tá certo? Nesse sentido, né? De fazer essa interpretação das leis de acordo com a sua conveniência. E muitas vezes a gente sabe dessa realidade, né? Como falei, muitos povos têm se movimentado no sentido de pedir para seus legisladores que parem com essas leis, né? Que tenham leis mais justas e mais humanas, que sejam mais adequadas às necessidades do ser que se equivoca em uma certa circunstância, ou que tem uma vida equivocada e que vive a cometer crimes. Então, nosso desejo é que essas pessoas consigam avançar em seus pensamentos, em seus sentimentos, para que assim eles realmente consigam perceber essa grandiosidade da vida, né? Como você falou agora, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente numa questão mais à frente, que essa questão da lei e que o homem
criar essas leis para punir o ser humano. Tem toda uma teoria desenvolvida pelo próprio homem nesse sentido, né? Então, alguns países ainda não absorveram essa teoria, aonde ela está mais ou menos alinhada com aquilo que nós lemos agora no Céu e Inferno, sobre as 3 condições aplicada na lei divina para a aplicação da lei naquele que comete o crime, e ele possa se reequilibrar e retornar para a sociedade, né? Um dia desse eu estava ouvindo um legislador falando desse assunto. Então, aqui na minha linguagem, nada nem um pouco alinhada com o pensamento jurídico, né? Eu não entendo nada do assunto, e aí por isso que seria bom a gente ter a Bruna aqui entre nós, que ela poderia nos ajudar nesse sentido. Então, fala que é educação, né? Reclusão com educação e reparação. Seria mais ou menos 3 elementos que estariam bem alinhados com aquilo que os espíritos colocaram com Kardec no livro O Céu e o Inferno. É isso, Eli. Ainda nesse livro que eu falei, das leis morais da atualidade, ele fala que a chave para combater a violência passa necessariamente através da transformação moral dos homens, né? Então, ele diz que ao lado da repressão, né, por meios civilizados, é preciso também combater as causas, e não apenas os efeitos dos crimes, num trabalho preventivo permanente de amparo, assistência e orientação das crianças, sobretudo as carentes, não só no aspecto material e social, mas principalmente moral. Então, ele diz que tem aquele provérbio: educai as crianças para que não seja preciso punir os adultos, né? E é uma verdade, né? É um trabalho que a gente, como pais, cada um de nós pode fazer a sua parte. É o nosso trabalho, né? De quem é pai e mãe, uma das partes, além de dar o necessário, né, para os filhos, para ele se desenvolver aqui, né, enquanto reencarnado, mas é essa evolução moral, né, de passar para eles valores morais, né, diferentes do que aqueles que a gente trouxe, né, de muito tempo atrás, e verificando, analisando os vícios, os hábitos, né, as coisas que as crianças vão fazendo e ir corrigindo, né? É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil para nenhum pai, não, né? Mas é possível, né, da gente fazer quando a gente presta, né, observa e tem com a gente as diretrizes da doutrina espírita, né, do Evangelho de Jesus, que nos orientam muito nesse aspecto, né, Bonerges? Porque a gente até já estudou aqui as responsabilidades dos pais quanto à direção das crianças, lá atrás, aqui no livro dos Espíritos. E lá consta realmente isso, que os pais têm essa responsabilidade de educar seus filhos para que eles se formem um cidadão, né, um cidadão sério, honesto, digno, que esteja alguém que viva de acordo com as leis e que procure ser um homem de bem, e evitando praticar o mal, né? É uma das responsabilidades dos pais, não só de prover bens materiais, mas também de prover a educação, a transformação moral das crianças e o afago, o carinho, né? Para que a vida deles também tenha a suavidade do amor paterno, né? O amor familiar, que sempre é aquele estímulo de que o bem é melhor que o mal. Muitas vezes eles aprendendo o amor, né, que ainda não conseguiram construir, né, talvez por vários motivos, né, mas quando consegue na família, né, receber pais amorosos que transmitam isso, pode fazer essa diferença, né, de
fazer com que eles aprendam o amor e passem a exercitar esse amor de uma forma diferente, né, do que tinha antes. Porque às vezes você fala assim, como diz lá no Evangelho também, todo ser humano tem uma chama de amor dentro dele, né? Às vezes ama um objeto, né? O carro é tudo para ele, né? Vamos falar. Mas é um aprendizado que ele faz também, né? Do amor. Quando ele é ensinado, é acolhido, né? Esse aprendizado é feito, né? E muda muitas vezes a vida da pessoa, né? Com certeza. Vamos para a próxima, Carol. 763 pergunta: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em nome da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é o que te pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Pois é, né? Veja, a gente hoje, Sueli, e você que nos ouve aí, muitas vezes quando a gente ouve falar de pessoas que realizam matança de animais indefesos na floresta, a nossa floresta brasileira, a Amazônia, ou mesmo na floresta africana, com aqueles animais grandes, lindos e poderosos, né? E a gente fica sabendo que pessoas vão lá, muitas vezes a passeio, para abater alguns deles. Isso já nos causa um certo sentimento contrário a essa ação. Não é isso? E, naturalmente, como falamos agora, também a gente, quando fica sabendo que a alguém será aplicada a pena de morte, também sentimos a mesma coisa. Certo? Mas, como os próprios espíritos responderam, né? Muitas vezes isso se aplicou usando até a denominação de que era uma questão aplicada pela divindade, não é isso? Mas não é bem assim, né? Tá certo? Porque muitas vezes esses que usavam o recurso de dizer que era aplicado pela divindade aquilo para conseguir a confissão. E a gente tem essas informações, principalmente da Idade Média, e ainda hoje, em alguns países que aplica-se essa pena, né, em que as pessoas são torturadas. E elas, quando não resistem mais à dor, preferem agora a morte, não é? Por terem sido tanto machucadas. Então, elas acabam confessando um crime que não cometeram, sabendo que vão morrer só para libertar-se daquela dor, a qual são submetidas pelo poder estatal, né? Então, elas terminam confessando, e aí são aplicadas sobre elas essa pena da pena de morte, tirando-lhes a vida e a oportunidade delas fazerem qualquer tipo de recuperação de si mesmo nessa existência. E muitas vezes a pessoa nem cometeu o crime, não é mesmo? Mas os espíritos nos dão uma lição, né? Falando que talvez se nós estivéssemos naqueles ambientes, vivendo aquelas épocas, nós também poderíamos agir como juízes
nessa situação, não é mesmo? Então, como nos orientando, nos dizendo para que a gente tenha um pensamento caridoso e de respeito por aqueles que vivem esses momentos e que praticam isso para que eles, o mais rápido possível, possam se libertar dessa forma de aplicar a lei, do uso desse tipo de lei, tá certo? Então, fazendo assim, a gente está contribuindo, sendo solidários, e estamos contribuindo para que as pessoas saiam desse costume bárbaro ou do costume, às vezes, de conveniência do poder. Muitas vezes existem alguns países aí em que a pena de morte é aplicada por conveniência do poder, de quem está no poder, para não perder o poder, porque sente que há algum perigo rondando o seu posto de autoridade, não é? Então, aplicam a pena de morte, tá certo? Então, é ainda um costume bárbaro, né? Mas que aos poucos nós iremos fazendo essa modificação de tal forma que as leis eternas, as leis de Deus, sejam mais compreendidas pelos homens e que a nossa lei humana se aproxime mais da lei de Deus. E a gente, estando mais alinhado com a lei de Deus, na nossa legislação humana, a gente tem chance de cometer menos equívocos, né? Nos atos de julgamento e de ação das pessoas. Porque mesmo a gente tendo consciência que as leis humanas estão mais alinhadas com a lei divina, a gente possa, assim, usar a nossa consciência, a lei divina em nossa consciência e refazer nossa forma de viver, alinhando a nossa forma de viver, nossa forma de agir mais consonante com a lei divina. E aí não precisaremos da aplicação dessas leis. É isso mesmo, né? Como você falou, a gente provavelmente já viveu esse tempo, né, em que isso era normal, né? A gente talvez concordasse, deve ter concordado, né, com esse estado de coisas, né? Provavelmente. Graças a Deus a gente deu uns passos aí, né, no aprendizado, no entendimento, e nós conseguimos agora, como fala aqui, né, no texto, a gente já se sentir incomodado, né, com situações onde isso acontece e a gente procurar ainda trabalhar, né, sempre que for possível, sempre que estiver ao nosso alcance, para que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Com certeza. E a gente lembrar sempre de aplicar aquilo que Jesus falou, né? Como a gente já falei na outra semana, lá na hora da crucificação, onde ele diz, né, para o Pai, perdoa-os, né, porque não sabem o que fazem. Que a gente também tem esse entendimento, né, que ainda são, que nós estamos um pouquinho adiante, mas aqueles que ainda estão lá atrás, eles estão fazendo o que nós já fizemos há algum tempo, né? Já aprendemos, então a gente tem que entender que eles também aprenderão, né? Também terão Com a chance, certeza. né, de crescerem e entenderem como nós hoje estamos entendendo. Tá bom. Vamos à outra? Vamos lá. A última, 764. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muitos vos têm desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou
a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Ai, 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 né? Que puxada de orelha. Pois é, né? Essa questão aí que Jesus menciona lá, quando um pouquinho antes de ser preso, em que Pedro puxa a espada e corta a orelha de Maicon, né? Então, Jesus pega e nesse instante pega e revoga a lei do talião, da forma como ela era aplicada lá atrás, porque antes ela era aplicada pelo homem, a lei mosaica. A lei italiana aplicada pelo homem. Nesse instante, Jesus altera a lei dizendo que quando você cometer um equívoco, você receberá algo semelhante, né? Mas no sentido não de que um outro homem irá fazer por você, em você, mas que a lei de Deus seria aplicada assim. E veja, é tão verdadeiro isso que a justiça de Talião é a justiça de Deus, mas qual que é exatamente essa a justiça de Deus, que é a lei do Talião? A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela nos diz que quando a gente pratica o mal, nós temos que reparar o mal e sofrer as consequências do mal. E quando a gente aplica o bem, a gente recebe o benefício do bem. Essa é a lei de ação e reação. Ela tanto vale para o bem quanto ela vale para o mal. Ela não vale só para o mal ou só para o bem. Nesse sentido, é que os espíritos dizem que a todo instante a gente sofre isso. E sim, a gente olhar para a nossa vida o dia inteiro, a gente vai perceber que quando a gente tem essa sensibilidade espiritual adequada para perceber essa realidade, a gente verifica que quando às vezes nós nos descuidamos e cometemos algum equívoco, quase que imediatamente a gente recebe a resposta em nós pelo nosso pensamento, pelo sentimento que a gente emitiu, ou pelo desejo que se emitiu, quase que imediatamente recebe de volta aquilo em nossa alma, em nosso sentimento, a gente já percebe quase que de imediatamente, demonstrando que realmente ela é aplicada a todo instante, né? E aqui quando fala que é punida, mais em função da linguagem humana, de não possuir, naquela época, principalmente, em que se estava estudando ainda, Kardec estava estudando isso, nós de lá para cá aprendemos muito mais, né? Então a gente agora já se dá ao entendimento de tirar o punir por aplicação da lei, né? Não com a punição, mas como uma condição natural da lei que se aplica em nós pelas ações que nós realizamos a cada instante, não é isso? Então, a gente sofre esses efeitos quase que imediatamente. Muito de nós ainda, quando não temos essa sensibilidade espiritual, não conseguimos desenvolver essa sensibilidade espiritual, não percebe. Mas alguns anos depois começa a perceber, na sua vida fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, né? Uma série de situações em que você não consegue explicar por que acontece na sua vida. Você procura, às vezes com uma doença ou outro conflito familiar, em que você procura saber o porquê que aquilo está acontecendo, mas um ato que se cometeu há anos atrás, e que no processo natural de aplicação da lei divina, ele vem agora e já aplica em você essa reação da lei para que você possa se libertar daquilo que você cometeu, né? Jesus, nesse sentido, né, ele nos ensina sobre essa questão do perdoar os inimigos para que a gente não fique com o nosso pensamento atrelado a eles, para que a gente não fique escravo disso e se crie muitas dificuldades para nós.
não é isso? Porque senão a gente fica com esse pensamento ligado ao inimigo, não é capaz de se libertar disso, isso trará para nós consequências inevitáveis. Inevitáveis essas consequências, né? Então é necessário perdoar, é necessário para se viver bem, para se ter paz, perdoar, né? Nesse sentido, se faz importante que a gente seja capaz de compreender essa realidade espiritual. Nós só não vamos compreender essa realidade espiritual se nós nos considerarmos seres materialistas, em que para nós só existe o corpo e uma existência só, e que a vida é isso aqui e acabou, não é? Então aí você não consegue encontrar a explicação para isso, né, para todos esses valores, todas as necessidades que podem tornar a nossa vida muito melhor. E aqui eu não estou falando melhor no sentido de conquistas materiais, melhor no sentido de paz íntima, de você ter uma inteligência liberta de pressões, você ter uma ação, uma leveza na tua vida e no teu do dia a dia, que você vive a vida sentindo a realidade espiritual em você mesmo e em torno de você. É nesse sentido que a gente precisa perdoar de verdade, né, com um verdadeiro sentimento de compreensão daquela realidade, para que a gente possa viver bem essa situação, já agora nessa existência, e acelerar esse processo na nossa humanidade, no nosso planeta. Que todo o planeta seja capaz de caminhar nessa direção. Todos nós. Será muito importante, porque sumirá de nós a guerra, a fome, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ânsia pelo poder e todas essas coisas. Vanégis, eu vou falar pensando em alguma pessoa que ainda não tem toda essa compreensão que você está falando, e Jesus fala para perdoar, né, o inimigo. Tá, eu perdoo o meu inimigo, e daí? Fica tudo bem para ele? Né? Ele vai continuar a vida dele, tá perdoado, maravilha, e daí? Responde aí você. Não, porque nós acabamos de falar agora da lei divina, né? As 3 situações da lei divina. Se você foi atingido e perdoou, tá ok. Mas o outro, se ele atingiu, ele tem as 3 coisas. Ele tem que se arrepender, ele tem que expiar e ele tem que reparar. Se ele não conseguir encontrar mais com você para reparar, com você terá que reparar perante a sociedade. De qualquer forma, a lei será aplicada, não é? Às vezes a gente quer que a pessoa se humilhe diante de nós, né, que venha rastejando, coisa desse tipo. Aí já passa a ser um egoísmo, uma dureza de coração sem sentido, né? E não é isso a proposta divina para nós. A proposta é que a gente perdoe, porque para nós é bom. Eu perdoo porque para mim é bom, independente do outro. E se eu tiver que pedir perdão para ele, eu vou pedir. E se ele não aceitar, é problema dele. Porque ele que vai carregar isso com ele. Eu estou livre. Eu pedi perdão, eu me arrependi, estou disposto a me corrigir, a corrigir o mal que causei, se o outro não aceita. E faz, e para a gente, aquela questão do que você falou, né? A paz íntima, né, Vanégis? Nos traz exatamente isso, né? A paz íntima, né? O perdão só faz bem, primeiramente para nós mesmos, né? Depois, se o outro certeza aceitar, como você falou, né? Para ele também. Bom, a Carol já colocou aqui, né? Vamos para a oração. Vamos para a oração. Eu queria agradecer você, a Carol, pela oportunidade, o convite da Bruna, né? De eu ter estado aqui com vocês nesses dias. Foi muito bom, agradeço muito essa oportunidade que a União nos dá, né? Muito obrigada mesmo, viu? Todos nós agradecemos, né? Isso aí. Tá bom.
Então vamos lá Obrigada. fazer nossas orações, agradecidos a Deus, a Jesus, que nos proporcionou essa vida dentro da doutrina espírita e a capacidade da gente compreender minimamente todos esses ensinamentos que nos possibilitam transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e, por conseguinte, a nossa forma de viver, de agir em sociedade e de viver em sociedade, procurando se afastar do mal e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Assim, Jesus, nós te pedimos que tu não nos deixes só, para que as nossas fraquezas não se sobreponham à nossa realidade de realização, à nossa necessidade de aprender a praticar o bem, de aprender a ser útil, de aprender a servir. Que o teu amor e a tua paz envolva todos nós, todo o nosso planeta, e que aquele momento que tu mais deseja, que teu evangelho seja pregado em toda a terra, logo, logo se torne uma realidade. Que assim seja. Assim seja.